Oi, pessoal! Hoje daremos início à nossa série sobre componentes eletrônicos. Começaremos falando sobre resistores. Resistores são componentes eletrônicos que dificultam a passagem de corrente elétrica. Eles estão presentes na maioria dos equipamentos eletrônicos utilizados em nosso cotidiano, seja nos chuveiros elétricos, em lâmpadas, entre outros. Podemos encontrar diversos tipos de resistores. Os resistores de carvão, de fio metálico e de fio são alguns exemplos deles. Vendo essa associação do resistor com a corrente elétrica, temos a primeira lei de Ohm, que define resistor sendo igual à razão entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Ou, como é mais comum de se ver, a diferença de potencial é igual ao produto da resistência e a corrente elétrica. Para mostrar essa lei na prática, temos dois circuitos montados com um amperímetro, um resistor e uma bateria. No primeiro, temos uma bateria de 9 volts, um resistor de 10 ohm e uma corrente de 0,9 amperes. Para verificar se esses dados estão corretos, utilizaremos a primeira lei de Ohm, onde temos 9 volts dividido por 0,9 amperes é igual a 10 ohms, como temos aqui. Já no segundo, temos uma bateria de 120 volts, um resistor de 40 ohms e uma corrente de 3 amperes. Utilizando-se novamente da primeira lei de Ohm, agora da forma mais habitual de se ver, temos 40 ohms vezes 3 amperes é igual a 120 volts. Em um circuito elétrico, há vários resistores associados de modo a se obter uma situação desejada. Essa associação pode ser feita de duas formas, em paralelo e em série. Qual seria a melhor forma de instalar em um circuito elétrico? Para responder isso, precisamos achar as resistências equivalentes do circuito. A associação em paralelo ocorre quando a diferença de potencial é a mesma em todos os resistores. Nessa associação, o inverso do resistor equivalente é dado pela soma do inverso de todos os outros resistores. Consequentemente, para dois resistores, temos a resistência equivalente igual ao produto das resistências dividido pela sua soma. A associação em série ocorre quando a corrente que passa pelo primeiro resistor é a mesma que passa pelos outros. Nessa associação, o resistor equivalente é dado pela soma de todos os outros resistores. No primeiro exemplo, temos um circuito com dois resistores associados em paralelo, sendo um de 30 ohms e outro de 10 ohms. Para calcular a resistência equivalente desse circuito, vamos utilizar as equações de associações em paralelo. Como nesse caso temos apenas dois resistores, vamos usar a equação de associação 2 a 2. Portanto, para esse caso, temos que a resistência equivalente é igual ao produto das resistências, 30 vezes 10, dividido pela sua soma, 30 mais 10, que é igual a 7,5 ohms. Para comprovar os cálculos, vamos fazer as alterações e verificar se a corrente marcada no amperímetro será a mesma. Feitas as alterações, é possível ver que a corrente permanece a mesma. Logo, achamos a resistência equivalente do circuito. No segundo exemplo, temos um circuito com as mesmas resistências do anterior, porém agora associadas em série. Perceba que, apesar dos resistores serem dos mesmos valores do exemplo anterior, a corrente elétrica não é a mesma. Isso ocorre pelos cálculos das resistências equivalentes de cada circuito. Vimos anteriormente o cálculo para associação em paralelo. Agora vamos ver em série. Nesse caso, utilizando a fórmula da associação em série, temos que a resistência equivalente é igual à soma das resistências, ou seja, 30 mais 10 igual a 40 ohms. Da mesma forma do exemplo anterior, vamos fazer as alterações e verificar a comprovação do cálculo para associação em série. Feitas as alterações, é possível ver que a corrente permanece a mesma. Logo, achamos a resistência equivalente do circuito. Vimos até agora as associações de resistores separadamente. No entanto, em um mesmo circuito, podem ser encontradas as duas formas de associação,
o que chamamos de associação mista. Nesse exemplo, temos um circuito com 4 resistores. Note que a corrente dos dois primeiros é a mesma, logo eles estão associados em série. Já para os outros dois, a DDP é a mesma, logo essa associação é a associação em paralelo. Mas qual é a resistência equivalente do circuito? Na associação mista, usamos os mesmos cálculos anteriores até chegarmos em apenas um resistor. Para podermos comprovar os cálculos, vamos usar um amperímetro, como nos exemplos anteriores, para verificar a corrente. Nesse caso, temos 1,2 amperes. Nesse exemplo, primeiro calculamos a resistência equivalente dos resistores em paralelo. Como temos apenas dois resistores, a resistência equivalente é 10 vezes 10 dividido por 10 mais 10 é igual a 5 ohms. Logo, podemos substituí-los por um resistor de 5 ohms. Agora vamos fazer a associação em série. Note que o resistor equivalente na associação em paralelo está em série com os outros dois. Logo, a resistência equivalente é igual à soma dos três resistores, que nesse caso dá 25. Portanto, temos que o circuito inicial pode ser substituído por um com uma resistência de 25 ohms. Perceba que a corrente marcada após a substituição é a mesma, o que comprova os cálculos. É possível determinar o valor da resistência de um resistor de duas maneiras. Uma maneira é utilizando equipamentos de medição de resistência, como o multímetro, e a outra é utilizando uma tabela de cores que se dá através das cores contidas nos resistores. O código de cores de resistores é analisado através de faixas, sendo cada faixa com a sua função. Pode ter códigos para resistores de 3, 4, 5 e até 6 faixas. Para resistores de 3 faixas, é utilizada a tabela ao lado, seguindo as seguintes orientações. A primeira faixa mostra o valor do primeiro algarismo da resistência. A segunda faixa mostra o valor do segundo algarismo da resistência. E a terceira faixa mostra quantos zeros devem ser adicionados às resistências. Vejamos nesse exemplo. A primeira faixa é amarela, ou seja, o primeiro número da resistência é igual a 4. A segunda faixa é violeta, ou seja, o segundo número é igual a 7. E a terceira faixa é igual a laranja, ou seja, serão adicionados 3 zeros à resistência. Logo, essa resistência é de 47.000 ohms. Para resistores de 3 faixas, é admitido uma tolerância de 20%. Portanto, essa resistência varia entre 47.000 mais ou menos 20%. Para resistores de 4 faixas, é utilizada a mesma tabela ao lado e os mesmos passos indicados para 3 faixas, mas adicionando uma quarta faixa para indicar a tolerância que o resistor possui. Vejamos esse exemplo. Note que as 3 primeiras faixas desse exemplo e do anterior são as mesmas, mudando apenas a tolerância do resistor. No de 4 faixas, temos a faixa prateada, que, com o auxílio da tabela, indica uma tolerância de 10%, ou seja, a resistência desse resistor varia entre 47.000 mais ou menos 10%. Para os demais resistores, terá um link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário que levará você a uma explicação de como é feito o cálculo. Obrigado por ter assistido até aqui e siga a gente nas nossas redes sociais.